Nos últimos cultos, nós temos aprendido a respeito de alguns princípios do reino, e tem sido algo tão poderoso, algo que tem gerado um impacto tremendo em nossas vidas. Independente do tempo que você tem de igreja, de cristão, são alguns princípios elementares, princípios fundamentais que trazem cada vez mais o fundamento daquilo que Cristo ele é em nossas vidas. Então nós vimos ali no mês de janeiro, o Lucas falando a respeito sobre as parábolas, trazendo princípios do reino, e eu queria também hoje compartilhar diante disso tudo que nós temos visto, vivido e experimentado diante de Deus. Se fosse para eu ter um nome para essa mensagem, ela seria Vivendo o Reino na Prática. Eu gosto muito de me colocar diante de Deus, de trazer a verdade da palavra para a minha vida e colocá-la em prática de uma forma genuína. Só que quando nós olhamos para esses princípios a qual o Senhor ele tem ministrado em nossas vidas, reino, poder e glória, alguns princípios que o pastor Fábio tem ministrado aos nossos corações, algo que vem de encontro ao meu coração enquanto eu orava a respeito dessa mensagem dentro do reino, tem a ver com autoridade, dependência e glória de Deus em nossas vidas. Então eu quero começar a mensagem dessa noite falando sobre o governo do reino de Deus, amém, amados? Mateus capítulo 6, versículo 9, a palavra fala assim, vamos lá. Eu esqueci, eu tô com... Você passa aí o slide para mim, por favor? Mateus 6, 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos ler junto, queridos, essa parte? Volta lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, vós... Próximo. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Pai, eu te agradeço por mais essa noite. Eu reconheço, ó Deus, a minha pequenez. Eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. Eu te peço, Espírito Santo, me conduza essa noite para trazer uma palavra de encontro ao coração da Tua igreja. Que nós possamos realmente estar dependentes de Ti, que possamos estar sensíveis à Sua voz, ao Seu agir. Eu te peço, Espírito Santo, que essa mensagem ela venha de encontro ao coração de cada pessoa aqui, para que haja, Senhor, uma transformação, uma renovação de nossas mentes, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No nome de Jesus, você que crê, dá uma linda salva de palmas a Ele, amém? Aleluias! Amados, quando se fala de governo de Deus, nós precisamos compreender algo de uma forma muito simples, muito prática. Quando nós declaramos a oração que nos foi ensinada por Jesus, algo que Ele deixa claro aos nossos corações como ensinamento é: venha o teu reino. E essa é uma declaração que tem realmente um poder de mudar a realidade a qual nós nos encontramos. Essa oração, ela traz um forte impacto para as nossas vidas, uma transformação diante daquilo tudo que nós estamos vivendo, enfrentando. E eu não vou te falar, meu irmão, essa noite, que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, os seus problemas vão acabar. Pode ser que ainda virão alguns problemas. Pastor Fábio falou no último domingo que em meio à tribulação será exprimido aquilo que existe dentro de nós. Quanto mais espremido nós somos, mais nós iremos expressar Jesus através das nossas vidas. Amém, amados? Então, diante disso, querido, quando eu realmente consigo entender a respeito do reino, a respeito do governo de Deus sobre a minha vida, declarando o reino dos céus aqui na terra, eu preciso entender que o maior problema do homem não é a falta da bênção. O maior problema do homem é a disputa pelo trono do Senhor em minha vida. Aonde eu realmente dou a Ele o governo, aonde eu entrego as minhas lutas, os meus anseios, os meus desafios, e permito com que Ele seja realmente aquele quem governa a minha vida.
Sabe, querido, enquanto o Zóio ministrava aqui esse momento de intercessão, o Senhor também falou ali no meu coração algo muito parecido. A impressão que eu tive durante esse momento em que nós estávamos ali em silêncio diante do Senhor é de pessoas cansadas. Meu irmão, pastor, mas é quinta-feira, a gente já está chegando no final de semana, vim direto do meu trabalho, tô cansado pela correria do meu dia a dia. Meu irmão, é muito mais do que você estar cansado fisicamente. Talvez você tenha enfrentado lutas, tenha se deparado com situações e tenha se esquecido que a dependência total de sua vida precisa estar nos braços do Senhor. E é quando nós tentamos resolver na nossa própria força, quando nós tentamos dar um jeito naquilo que só o Senhor pode mudar. Então nós acabamos tirando o governo de Deus, ou melhor, nós acabamos tirando o Senhor do trono em nossas vidas. E queremos resolver as situações na nossa própria força. Então, não é a falta de bênção, não é a falta de esforço. Eu creio que muitos aqui levantaram hoje cedo, foram trabalhar, se dispuseram a correr atrás daquilo que lhes cabe. Mas muitos esqueceram de dar ao Senhor esse lugar de governo, esse lugar de honra, esse lugar onde eu posso realmente encontrar um descanso seguro e viver de forma única aquilo tudo que Deus ele tem estabelecido. E isso também me ministra muito a minha vida. Hoje, além de ser pastor ao longo dos anos a qual nós servimos ao Senhor, eu também tenho um trabalho, sou bivocacionado, sirvo ao Senhor, trabalho e tenho uma família. Meu irmão, você acha que sua vida é difícil? Pensa lá em casa com 4 filhas mulheres. Aí, viu? Vocês já ficaram até mais animados agora. Já acabou até o cansaço. Você falar para mim que fica cansado, lá em casa tem 5 mulheres, além das filhas, a esposa, e tem a Julie, que é a cachorra. Mas eu já falei que vou desistir só a hora que vier um piazinho. Então, continue orando pela minha vida, para que o Senhor me abençoe e possa sair um piazinho lá desse ventre, em nome de Jesus. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite é que reino não é promessa. Reino é o governo de Deus em minha vida, amém, amados? E quando eu dou ao Senhor esse governo, esse lugar de honra, esse lugar de glória, esse lugar de referência, eu passo a viver de forma única. Porque onde Deus não governa, é o ego quem assume o trono. E quantos de nós acabam permitindo que o nosso ego acabe governando decisões? Quantos acabam permitindo que o achismo, situações do dia a dia, venham à tona na nossa própria vontade e acabamos nos esquecendo das promessas que o Senhor ele tem estabelecido para cada um de nós? Sabe o que eu gosto muito, querido, de falar, e eu falo isso muito dentro da minha casa, que ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil, queridos. Mas ser crente no teu trabalho, ser crente dentro da sua casa, onde as pessoas elas te conhecem realmente como você é, ser crente nas suas amizades, na sua escola, na faculdade, esse é o verdadeiro desafio. Quem é que tem governado a sua vida? Quem é que tem governado as suas decisões enquanto ninguém está vendo? Porque é nesse momento que é só o Senhor quem vê as nossas escolhas, as nossas decisões, é só Ele quem tem realmente o poder de estar diante de todas as coisas. Por isso, meu irmão, nós precisamos ter o cuidado para não tomar esse lugar de governo de Deus em nossas vidas. Na segunda-feira, logo após ouvir a mensagem do pastor aqui, que no meio da tribulação nós somos espremidos, vai ser colocado cada vez mais para fora aquilo que existe dentro de nós. Enquanto eu estava indo para o trabalho, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Eu comecei ali a orar, a clamar, e em silêncio no carro, o Senhor começou realmente a falar algo único
onde eu comecei a me questionar de uma forma muito simples, que o reino, ele começa de dentro para fora. O reino, ele começa quando algo é gerado no meu interior, quando você se incomoda com uma situação que antes fazia parte da sua vida e agora não mais faz. Por quê? Porque Jesus te mostra o caminho e transforma a realidade a qual você se encontra, onde você se arrepende do pecado, onde você se conserta com Deus e passa a trilhar uma vida nova em Cristo Jesus. Amém, amados? O reino é muito mais do que você via aqui dentro desse barracão, levantar as suas mãos, cantar uma adoração. E eu não estou falando que é para você parar de fazer isso, pelo contrário, continue vindo, continue se entregando diante do Senhor, continue buscando esse reino. Mas o reino tem a ver com você baixar o seu orgulho, baixar o seu ego e permitir com que o Espírito Santo esteja moldando e mudando completamente a sua vida e a sua história. Amém, amados? Agora o que eu quero também que você entenda, que quem vive debaixo desse governo de Deus carrega algo invisível. Pode passar, por favor? E carregar algo invisível é você compreender que existe uma autoridade que não é apenas um barulho. E essa autoridade é você viver de uma forma estável. Pastor, mas esse é realmente o desafio. Henrique, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo viver estável diante das situações a qual eu me deparo? Vamos ler junto o que a Bíblia nos ensina? Romanos capítulo 14, versículo 17 fala assim: pois... Simples assim. Ah, pastor, para você é fácil falar. Querido, não é fácil falar. Eu também tenho meus desafios, eu também tenho as minhas lutas, mas eu tenho que ter certeza, convicção naquilo que Jesus está me mostrando através da sua palavra. Nós iniciamos o culto aqui, a ênfase dessa mensagem tem a ver no reino. Quando nós olhamos a oração a qual Jesus ele nos ensina, ele traz ali um caminho a ser trilhado. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quanto mais sensível eu estou ao Espírito, quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais eu consigo ter convicção daquilo que Deus ele tem estabelecido, mais eu tenho dado o governo da minha vida a Deus, e eu tenho saído desse lugar de governo. Eu tenho saído desse trono que o homem acaba estabelecendo e permito com que ele esteja me guiando. E é nesse momento, voltando para a mensagem de domingo, onde nós passaremos por tribulação. O problema é você não mudar em meio à tribulação. O problema é quando você não muda. Você está vivendo ciclos. As situações desafiadoras se repetem, você chora, murmura, reclama, mas deixa de viver aquilo que Deus tem. Essa justiça, paz e alegria, ela só é alcançada no Espírito. Só que há algo que você precisa entender, meu irmão, e guardar isso no seu coração. Quanto Jesus está sendo exposto através desses desafios que eu me deparo. Porque autoridade é você encontrar estabilidade, mesmo em meio ao caos. Autoridade é você encontrar paz, mesmo em meio a barulhos externos. Quantos de nós se deparam com situações desafiadoras? Quantos de nós muitas vezes estão cansados, fadigados? E nós já oramos, e eu creio que o Senhor está trazendo uma cura, um renovo, um restauro sobre a sua vida nessa noite, amém, amados? Mas quando eu realmente compreendo que esse lugar de governo, ele precisa ser entregue ao Senhor, a minha pergunta para você é: o seu testemunho,
o seu temperamento. Hoje é muito dito, né, a questão de temperamentos. Isso está muito sendo dito nas redes sociais. Mas o seu temperamento, ele revela o reino ou revela o seu ego? Ah, pastor, mas eu sou mais nervoso, eu não consigo ter paz. As situações acontecem só comigo. Meu irmão, eu sou a pessoa que quando chega no caixa acaba a bobina da máquina. Se você trocar de máquina porque acabou a bobina, o cartão vai parar de funcionar, vai ficar fora o sistema. Eu sou aquele cara que chega na fila e a pessoa que está na frente, ela esquece a senha do cartão, daí a fila vai demorar mais 10 minutos até ela lembrar a senha. Só que é diante dessas situações que nós vamos revelar aquilo que existe dentro de nós. A aprovação, ela pode ser apenas Deus espremendo aquilo que já existe dentro de nós. Só que como foi falado aqui, o pastor falou no domingo, o que está sendo exposto de nossas vidas diante das provações? O quanto de Jesus eu tenho revelado através da minha vida? A autoridade sem algo essencial vira uma soberba. A autoridade sem o Espírito de Deus nos governando é soberba, é só um lugar, é só um título. O reino, ele exige algo de nós, amém, amados? Pastor, mas o que é que o reino exige? Próximo, por favor. Quem depende de Deus diariamente não vive ansioso pelo amanhã. Quem depende de Deus diariamente não vive ansioso pelo amanhã. O texto de Mateus, capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queridos, eu tenho um texto que fala muito ao meu coração. Eu costumo falar diariamente para as pessoas que estão ao meu redor que eu vivo os melhores dias da minha vida, e não é demagogia. Ah, pastor, você não tem problemas? Não, querido, eu tenho problemas, mas eu tenho uma decisão de todos os dias, de entender o que Jesus me ensina através da sua palavra. E a Bíblia, ela me ensina que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria se renova a cada manhã. Todas as manhãs eu tenho esse renovo, todas as manhãs eu tenho a decisão de levantar, de agradecer, de correr atrás, só pelo fato dele ter me dado fôlego de vida. É uma escolha, querido. Ah, você não tem problema? Tenho, querido. Tenho problema, já compartilhei com você, uma casa cheia de mulheres. Mas é muito mais do que problema. São decisões, são escolhas de viver numa dependência, e essa dependência diária é o que traz a provisão, é o que faz o maná cair dos céus. Quando eu olho para a imagem, né, eu me imagino Jesus derramando a provisão diária, derramando o pão de cada dia, a cada um de nós. Eu tenho a certeza que Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Só que muitos querem viver a autoridade, muitos querem estar num lugar de autoridade, num lugar de liderança, numa posição, mas não querem viver debaixo de uma dependência. E isso aqui, querido, tem muito mais do que estar dentro de uma posição dentro da casa, dentro da igreja. Porque isso aqui tem a ver com todas as áreas da sua vida, seja no seu trabalho, seja dentro do seu lar, seja dentro da sua igreja, do seu ministério. Tem a ver com aquilo que você vive de forma genuína. Muitos querem autoridade, mas não querem viver uma dependência. Eu e a Andressa, no primeiro momento que nós fomos chamados pelo Senhor para estar à frente de uma igreja, nós entendemos aquilo que Deus estava nos apontando. Nós abrimos mão de tudo que nós tínhamos. Nós já trabalhávamos, tínhamos 2 empresas, e nós decidimos vender essas 2 empresas e focar no ministério. Por 11 anos nós
estávamos pastoreando essa igreja, apesar que há uns 5 anos atrás o Senhor ministrou ao meu coração a respeito de uma transição, onde Ele estava me recolocando no mercado de trabalho, debaixo de oração, direção, de uma palavra de Deus. Eu retornei para o mercado de trabalho e comecei a ver Deus Ele estruturando coisas que eu havia deixado de viver, vendo provisão, cuidado, me mostrando ambientes a qual Ele estava me colocando para ser realmente um agente de transformação na vida daquelas pessoas, amém, amados? E alguns aqui já sabem, nos acompanham. No ano passado nós decidimos nos desligar desse ministério. E quando nós nos desligamos, nós entregamos a igreja. E um dos pontos que o Senhor Ele mais ministrou ao meu coração, querido, é que a igreja não era minha, amém, queridos? A igreja é do Senhor. Eu entendi que havia chegado um fim diante do ministério e tudo aquilo que nós estávamos vivendo para minha casa. Mas eu sou apaixonado por vidas, eu sou apaixonado pelo reino, e eu queria ver com que aquelas vidas, elas continuassem vivendo, e a minha decisão foi a de simplesmente sair. Recentemente eu conversei com um pastor amigo, que também passou por esse processo de transição, e ele, num café, falou para mim: cara, você ministrou muito a minha vida. Eu falei: ué, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou: cara, talvez eu acho que eu não teria a coragem que você teve, de simplesmente entregar tudo, e virar as costas e ir embora. E aí foi quando eu falei para ele, o que nós entendemos, é que nada era nosso. O meu ego não poderia achar que o Henrique e a Andressa construíram algo, porque não foi. Mas quando nós entendemos que aquilo era do Senhor, nós saímos em paz, tranquilos, continuamos conduzindo a nossa casa, a nossa família, na dependência diária. E o Senhor Ele continua nos conectando a pessoas, a lugares aonde nós podemos testemunhar, aonde nós podemos pregar. E eu falo que hoje a minha vida está muito mais tranquila, porque eu consigo chegar em casa 10 horas da noite e dormir. Eu nunca vivi isso antes, porque o pastor recebe mensagem a todo tempo. Todo dia tem alguém que precisa de um aconselhamento, todo dia tem uma reunião para participar, e hoje eu consigo viver de uma forma mais tranquila. Compartilhei aqui alguns dias atrás, como testemunho, queridos, nós temos 2 filhas, uma de 13 e a outra de 11, que elas não sabem andar de bicicleta, e naquele momento eu olhei para dentro de mim e eu falei: cara, como eu fui falho, como que eu não percebi isso ao longo dos anos que eu cuidei tanto de uma igreja, de pessoas, e deixei de olhar para a minha própria casa. E são detalhes, igreja, porque graças a Deus não faltou atenção para elas. Elas tiveram atenção, a gente brinca, aproveita, porém um detalhe que eu poderia ter me dedicado um pouco mais, para que elas pudessem realmente ter aprendido. E por que eu estou te falando tudo isso, querido? Porque quando nós não dependemos do Senhor, facilmente nós vemos desmoronar tudo aquilo que nós estamos construindo na nossa própria força. Nós vemos escoando pelos nossos dedos aquilo que nós estamos construindo, sem dar a dependência. Agora, quando você decide, meu irmão, levantar todas as manhãs com um sorriso no rosto, com a alegria do renovo do Senhor, e falar: Deus, agora é contigo. Para azar de Satanás eu acordei hoje, amém, amados? Para a tristeza do inferno, você está com fôlego para respirar, para levantar, para saquear o inferno, e para testemunhar o quanto Deus é maravilhoso em sua vida, amém, amados? É essa a dependência que nós precisamos viver. Quando nós vivemos essa dependência, algo acontece. Próximo slide, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4, 20. Vamos ler juntos, querido? 1, 2, 3. Pois... Agora vamos ler bem forte, querido, porque realmente é algo que pode mudar completamente a nossa vida e a nossa história. Pois... consiste em palavra.
poder. É esse poder, queridos, que nós precisamos realmente compreender, que vai mudar completamente a nossa vida e a nossa história. Luz não discute com trevas. A luz, ela apenas brilha em meio à escuridão. Você é um agente de transformação aonde você estiver, amém, queridos? Você é a luz que irá brilhar em ambientes onde Satanás ele tem tentado destruir. Para que tudo isso aconteça, meu irmão, nós precisamos realmente estar nessa dependência. Nós precisamos estar nesse lugar de governo. Luz não discute com trevas, a luz apenas brilha em meio à escuridão. O poder do reino não é performance, o poder do reino através das nossas vidas é o quanto de transformação nós conseguimos gerar nos ambientes a qual nós fazemos parte. O que mais me incomodava, querido, quando se fala de igreja, de comunidade, de família espiritual, por que é que as pessoas que estão ao meu redor, elas não estão me acompanhando para estar na igreja? Será que as pessoas, elas têm visto Cristo suficiente na minha vida, a ponto delas quererem caminhar ao meu lado? A gente mora de outro lado, nós moramos lá em São José dos Pinhais. E eu tenho que trazer as minhas filhas aqui no culto dos jovens, querido. E elas querem trazer os amigos da escola, mas é longe. Então a gente tem que fazer uma escala para poder trazer as crianças junto para o culto. Só que enquanto nós estávamos lá em Pinhais, pastoreando a igreja, eu falava que eu tinha pessoas que treinavam na academia comigo, que eu levava para a igreja, tinha pessoas do meu escritório que trabalhavam comigo, que iam para a igreja, tinha pessoas da minha família que iam para a igreja. E por que é que isso não acontece com os demais? Nós como igreja, nós temos uma visão, amém, amados? Ganhar uma cidade para Jesus, amém? Se eu e você, no próximo culto, gerarmos transformação, nos transformarmos em luz, que está dissipando as trevas, no ambiente a qual nós estivermos, nós iremos encher essa igreja em questão de dias, amém, queridos? Testemunhando a verdade daquilo que nós vivemos. Testemunhando de forma genuína. Agora, algo que você precisa realmente pensar, eu trago isso como reflexão, eu já estou partindo para o final. Se nada muda ao meu redor, presta atenção nisso, querido. Se nada muda ao meu redor, talvez não seja o reino de Deus que esteja governando a minha vida. Lembra quando eu falei do trono? Talvez eu preciso retornar a esse trono e dar ao Senhor o lugar de honra em minha vida. Só que para a gente poder entender, querido, que esse poder, para que seja manifesto, eu vou brilhar em meio à escuridão. Eu preciso entender que tudo isso que nós vivemos, tudo isso que foi compartilhado, tem um destino. Ok, Henrique, qual é o destino de Deus para a minha vida? O último slide, por favor. O destino de Deus é a glória dos céus aqui na terra, amém, amados? O destino de Deus é você viver de forma única aquilo que o Senhor ele tem designado a você e toda a sua casa. Mateus capítulo 6, no versículo 13, ele continua encerrando a oração do Pai Nosso, falando: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos ler isso bem forte, querido? E não... Tudo começa com o Senhor. Nós iniciamos essa mensagem falando sobre o reino.
E nós concluímos essa mensagem entendendo que é tudo por meio dele, para ele. Então tudo inicia com ele e tudo termina com ele. Mas se você decide ficar com a glória, achando que você é quem tem feito algo, o reino ficou de lado. Meu irmão, hoje não é sobre você repetir apenas uma oração. A decisão que você precisa tomar hoje é se tornar a resposta de Deus para essa cidade, aonde juntos nós iremos manifestar a glória de Deus, trazendo luz em meio à escuridão. Amém, amados? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez, meu irmão, e não tenha um relacionamento com o Senhor, mas gostaria de permitir com que Jesus tomasse o governo da sua vida. Se talvez é o seu caso, você tenha chegado aqui com esse sentimento de cansaço, de sobrecarregado, mas talvez você tenha lutado realmente com a sua força em resolver problemas e situações a qual você tem se deparado. O primeiro convite que eu quero te fazer nessa noite é de entregar a sua vida a Jesus e confiar nele como o único e soberano Salvador. O convite que eu quero te fazer, meu irmão, é que por meio de uma oração, você saia do trono da sua vida e dê a Jesus esse lugar de honra. Se você quer tomar essa decisão, repete comigo assim, coloca a mão no coração e repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite eu te entrego a minha vida, o meu coração e o meu caminhar. Por isso eu declaro que todo o governo do meu eu caia por terra. Hoje eu decido depender de Ti, para que a glória seja dada ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e me dá a certeza que eu encontrei um lugar de descanso. Pai querido, aqui há vidas que se colocam diante de Ti nesse momento. E eu te peço, Espírito Santo, envolve esses corações, Pai, de uma forma única. Manifesta, Jesus, a Tua glória, o Teu poder. Enche, Jesus, cada um desses corações de uma forma única, para que possamos testemunhar aquilo tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E que cada luz que está começando a brilhar nessa noite, nessa casa, ela possa se levantar com autoridade em meio às trevas, para que o governo de Deus seja estabelecido e um testemunho único possa ser visto pelos quatro cantos dessa cidade, no nome de Jesus. Você que crê, dá uma linda salva de palmas a Ele. Aleluias, aleluias. Meu irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, essas irmãs do Welcome Team, elas estarão ali na entrada da igreja. Eu quero te convidar para passar ali, deixar o seu nome, seu telefone. Não se preocupa, não vai chegar um boleto bancário lá na tua casa. A gente está querendo orar com você. Nós queremos que você faça parte dessa casa, dessa família. Pastor, a igreja é muito longe. Não tem problema, querido. Procure uma igreja próxima à sua casa, que pregue a verdade, que a palavra de Jesus seja o centro, e que você possa realmente se tornar uma família junto a eles. Mas eu vou te falar, querido, pastor Fabinho fala que os bonitos sempre voltam, amém, amados? Eu venho lá de São José. Então, dá para você voltar no próximo culto, escutar uma palavra e realmente fazer parte dessa família, no nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Agora, se você, querido, que reconhece que tem falhado por alguns motivos, que
que tem sucumbido às suas próprias decisões, que o seu ego tem falado mais alto muitas vezes, e você tem deixado de viver o governo de Deus. Reino, poder, glória, querido, tem a ver com algo que você está construindo. Eu falei hoje sobre autoridade, dependência, glória. Mas se você reconhece que tem tentado fazer na tua própria força e esquecido daquilo que Jesus tem te prometido, e se essa mensagem falou ao seu coração, se coloque de pé onde você está. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Pai querido, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as transgressões, o Senhor conhece no mais profundo dos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, sonda cada um desses corações, Pai. Que cada uma dessas pessoas que tem decidido entregar a Ti o governo de suas vidas, elas possam ver o reino dos céus sendo manifesto. Que elas possam, Senhor, experimentar algo único nessa noite. Pois aqui estão homens, mulheres, Senhor, que tem se colocado diante da autoridade dos céus, e eu te peço, Espírito Santo, manifesta o teu poder, renova, Senhor, as vestes de cada uma dessas pessoas, para que eles possam brilhar em meio à escuridão, para que eles possam manifestar a glória dos céus aqui na terra. No nome de Jesus, amém e amém.